Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual do PT, Radiovaldo. Bem-vindo, deputado. É um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez no Questão de Ordem. Pois é, Fernando, eu que agradeço, estou à sua disposição para a gente poder conversar um pouco aí sobre a política, sobre as coisas que acontecem no nosso estado. Deputado, o senhor é um legislador do PT, já foi vereador por 3 vezes em Alagoinhas, foi candidato a prefeito também do município. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da diferença do legislativo municipal para o legislativo estadual. Se o parlamento superou as suas expectativas e qual a opinião do senhor em relação a isso? Primeiro, eu entendo que a atividade parlamentar é muito importante, em qualquer nível, seja no plano municipal, estadual e também, naturalmente, federal. A principal diferença que vejo é que no parlamento estadual você precisa ter um olhar além do seu município, você precisa olhar o estado da Bahia como um todo. E a Bahia é muito grande, né? São 417 municípios e isso traz uma responsabilidade e uma necessidade de compreender as diferenças regionais dentro do próprio estado. Mas é uma experiência muito positiva de conhecimento. É claro que a máquina do Estado também ela é muito maior, de você compreender também o tamanho desse orçamento, as ações governamentais, como essas ações governamentais chegam em municípios pequenos, mas também na nossa capital, que é a maior cidade do nosso estado. Então, acho que essa compreensão ela é muito importante e tem sido para mim um grande aprendizado a minha atuação aqui no Parlamento Estadual. O senhor falou a respeito aí da importância do parlamento, aí eu vou frisar aqui a importância também de uma liderança sindical, como o senhor sempre exerceu, foi líder sindical petroleiro. Mas o meu questionamento é o seguinte, deputado, há muitas pessoas que tentam descredibilizar o sindicato, a pessoa que é sindicalista. O senhor acha que ao longo do tempo está piorando, que está intensificando, principalmente com essa polarização política, ou sempre existiu esse pouco de preconceito em relação ao sindicato? Eu acho, Fernando, sua colocação foi muito pertinente. Tá? De fato, o movimento sindical e os sindicalistas sempre sofreram de preconceito. É uma atividade que se buscou descredenciar e até desautorizar o papel dos sindicalistas. Mas eu, que sou sindicalista de origem, a minha militância de vida toda foi nos Sindicatos Petroleiros da Bahia, também a nível nacional. Eu entendo a atividade sindical como importantíssima no conjunto da sociedade baiana, brasileira e mesmo mundial. Sem sombra de dúvidas, se não tivesse existido sindicatos no mundo, a situação da classe trabalhadora, dos trabalhadores do campo e também da cidade, da indústria ou de qualquer outro segmento econômico seria muito pior. Há conquistas relevantes que foram conquistadas com a luta promovida pelas entidades sindicais, pelos sindicalistas, e enfrentamento das perseguições, enfrentamento do preconceito, enfrentamento da discriminação. Então, o sindicalismo ele foi fundamental para que a gente tivesse esse nível de sociedade que a gente tem hoje. Mesmo sendo uma sociedade desigual, mas eu tenho certeza que essa desigualdade seria muito maior sem a atuação, participação do movimento sindical e dos sindicalistas. Deputado, o senhor falou aí em relação ao enfrentamento, a importância de se ter enfrentamento. O senhor tem um projeto de lei aqui no Parlamento baiano para combater o assédio moral em serviços públicos, né? Eu gostaria de falar com o senhor a respeito desse projeto do senhor, como ele está, se ele está tramitando na CCJ, já passou pela CCJ, qual o próximo passo e se o senhor acredita que as pessoas, um servidor público, vai ter mais coragem de denunciar caso esse projeto seja aprovado, se um servidor se sentirá mais protegido, deputado. Fernanda, essa questão também do assédio moral, ela vem muito também da luta sindical. O ambiente de trabalho não pode ser um ambiente que adoece.
né, que coloca as pessoas em situação de fragilidade, de ser perseguido no ambiente de trabalho, inclusive às vezes por colegas do mesmo nível. Então o movimento sindical também teve um papel importante de denunciar, de enfrentar o assédio moral. Nós não temos ainda, infelizmente, no Brasil, uma lei federal que tipifique a questão do assédio moral, que crie regramento, que crie inclusive punição para as pessoas que pratiquem esse tipo de crime. Temos decisões judiciais, principalmente na Justiça do Trabalho, reconhecendo os males provocados pela prática do assédio moral. O meu intuito com esse projeto, que foi construído coletivamente, com a participação de servidores, inclusive do Estado da Bahia, foi na perspectiva de criar uma legislação que proteja o servidor, proteja a servidora e busque punir, dentro desse regramento, as pessoas que insistem em praticar algo que fere, às vezes, mortalmente as pessoas. Deputado, que tipo de proteção esse projeto do senhor dará ao servidor público que quer denunciar? Porque muitas vezes quem denuncia acaba sendo vítima. Passa de ser ali o denunciante sendo vítima do que foi denunciado. É perseguição, é exclusão no ambiente de trabalho, é dificuldade para arrumar testemunha, porque quem é o colega de trabalho que vai querer ser testemunha quanto em relação a uma pessoa que tem hierarquicamente um poder maior? E ser taxado muitas vezes até como problemático. Como é que o senhor vai proteger, deputado? Fernando, eu entendo que esse cuidado nós deveremos ter, até porque a denúncia do assédio não pode se reverter na prática de um novo assédio, né? Seja da pessoa que sofre o assédio diretamente, ou seja de um colega que observa o assédio em relação a um outro colega e se sente incomodado com isso, né? A lei busca preservar o sigilo da informação e é papel do órgão estadual, de uma secretaria, de uma companhia estadual, fazer um processo de investigação que garante, inclusive, direito de defesa para a pessoa que, porventura, esteja sendo acusado. E é necessário também apresentar elementos que confirmem e configurem a prática do assédio sendo praticada por aquela pessoa. Eu acho que tudo é uma questão também de cultura e uma questão também de divulgação. Eu acho que, junto com a lei, é preciso que o governo estadual ou os órgãos estaduais promovam uma campanha de conscientização. Eu acho que mais importante do que punir o assediador é você conscientizar o servidor e a servidora de que aquilo é um crime, de que aquilo não é uma brincadeira, de que aquilo não é uma coisa normal, que é preciso preservar a individualidade do servidor no seu ambiente do trabalho. Mas acredito que à medida que a lei seja divulgada e aplicada, essa conscientização se dará e os mecanismos de proteção naturalmente serão implementados. Deputado, como está esta tramitação desse projeto e como os deputados, seus colegas de trabalho, os pares, receberam essa proposta do senhor? Nós já discutimos isso principalmente na bancada do PT, com os deputados mais da chamada esquerda aqui da casa. Todos foram muito receptivos, né? Eu já conversei também com a presidente nossa, Ivana Bastos, a deputada que é muito sensível a temas como esse. Já conversei também com o deputado Robson, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Essa peça parlamentar deverá ser encaminhada agora no mês de março na Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que não teremos problemas de aprovação. Estamos mobilizando os servidores para que também se façam presente e entendam o projeto. E, na sequência, o nosso objetivo é que esse projeto seja votado e, consequentemente, sancionado pelo governador Jerônimo Rodrigues. Deputado, aqui há muito questionamentos. Alguns deputados dizem que se vota mais projeto da oposição do que da própria situação. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Isso é muito relativo. Eu já ouvi muito esses comentários, né, nos corredores e nas conversas com os deputados, mas eu não vejo dessa forma. Eu sei que eu já fui também vereador e sei que os projetos de autoria dos vereadores e aqui, consequentemente, dos deputados acabam não tendo muita ênfase, muito peso, né? A gente sempre se dedica mais aos projetos de autoria do Executivo, né? São os projetos que se envolvem um debate maior. Mas eu vejo que isso depende muito do perfil do deputado autor, tá? Eu acho que é muito disso. É claro que tem deputados que são muito proponentes do ponto de vista de propostas para serem votadas, outros não preferem propor tanto. Eu mesmo não fiz muitos projetos, mas eu acho que é uma realidade que depende do perfil de cada parlamentar. Deputado, o PT tem 47 anos, o senhor está no partido há quase
36 anos ou há 36 anos. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da opinião do senhor em relação à chapa Puro Sangue aqui no estado da Bahia. Houve uma repercussão muito grande, teve muita discussão interna no partido em relação à chapa Puro Sangue, deputado? Pois é, Fernando, nós estamos em um ano eleitoral, né? Teremos uma eleição importante em 2026. É claro que os temas políticos tendem a ser temas quentes e que aí vão se aproximar, à medida que se aproxima o processo eleitoral, serão mais debatidos com intensidade. O PT, na verdade, ele tem 46 anos, ele foi criado no dia 10 de fevereiro de 1980, quando Lula e mais um conjunto de companheiros apresentou ao TSE em Brasília a proposta de criação de um partido de trabalhadores, o PT. E de lá para cá, muitos partidos mudaram de nome, muitos partidos mudaram de símbolo, de cores, mas o PT, ele se manteve. A única coisa que houve de mudança do PT, para quem não se lembra, foi de número. O PT não começou com o número 13, houve só mudança de número. Mas começou com que número? Começou com o número 10, se eu não me engano. Depois passou para o 13. Mas o PT continuou com o vermelho e o branco, continuou com a estrela do PT, aquela estrela naquele formato. Então, o PT ele tem uma contribuição efetiva para o processo político, democrático do nosso país a nível nacional. Elegemos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores em todo o país e, claro, foi o único partido que, em todo o processo democrático, pós a nova Constituição, observe isso, viu, Fernanda? Você que é uma pessoa antenada com a política, talvez nunca tenha percebido. Ou o PT foi o segundo colocado, ou foi o primeiro colocado em todas as eleições. De 89 para cá, o PT ou foi segundo ou foi primeiro colocado em todas as eleições. Nenhum partido conseguiu um feito como esse. Então, é muito relevante participar do PT. E claro que a discussão política está intensa aqui na Bahia. Nós teremos também, talvez seja uma das poucas vezes no Brasil que isso ocorreu, 2 ex-governadores sendo candidatos a senadores, um à reeleição, que é o senador Wagner, o outro como candidato pela primeira vez, que é o atual ministro Rui Costa, e o governador Jerônimo, candidato à reeleição. Então, uma chapa muito forte, de um governador e 2 ex-governadores que fizeram seus sucessores. Acredito que isso vai ajudar tanto na candidatura de Jerônimo quanto na própria candidatura de Lula. Então teremos seguramente uma campanha intensa, propositiva, de forte debate político, mostrando para o povo da Bahia que o melhor projeto político para o Estado e para o país continua tendo como titularidade o Partido dos Trabalhadores. Mas houve muita discussão interna, deputado, a respeito da chapa? Eu diria que dentro do PT, claro que o governo é muito mais amplo do que o PT. Nós temos um leque de partidos que compõem a base do governador Jerônimo e essa aliança que já está montada desde a época do governador Jacques Wagner. Mas no PT existia e existe um desejo muito forte de que a chapa fosse essa chapa puro sangue. Por entender a importância política de Jacques Wagner, por entender a importância política de Rui e, naturalmente, a importância da recondução do nosso governador Jerônimo. Então, para o PT, eu acho que os anseios foram alcançados, foram atingidos. A militância do PT queria essa chapa. E essa chapa está aí oferecida não só para ela, mas para toda a sociedade baiana. O senhor disse que para o PT os anseios foram aprovados. Eu gostaria de saber se para a base aliada, como foi, deputado? Como recebeu essa notícia? Mas o senhor vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Radiovaldo. Deputado, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Deputado, no bloco anterior falávamos a respeito da chapa Puro Sangue aqui no estado da Bahia, que já foi definido que vai ser a chapa Puro Sangue. E o senhor disse no bloco anterior que havia já um anseio do partido por uma chapa como essa. Mas meu questionamento é o seguinte: e a base aliada, deputado? Houve muita resistência, os partidos menores, o que eles discutiram. A gente sabe que na imprensa houve muita discussão, teve esse imbróglio aí no PSD, o senador Ângelo Coronel acabou já se afastando, mas o PSD continua firme no governo. E os outros partidos?
Pois é, claro que a condução desse processo se dá com o governador Jerônimo, que teve a habilidade, né, a sensibilidade de conversar com todos os partidos, inclusive logo ao anúncio formal da desligamento, afastamento do senador Ângelo Coronel. Os partidos entenderam essa movimentação política que ocorre. Tivemos, claro, também toda a sintonia com o senador Otto Alencar, que foi muito firme em todos esses momentos em confirmar a manutenção do projeto político e dessa base de partidos aliadas ao projeto do governador Jerônimo. Então, eu entendo que isso está pacificado. Né? Nós não teremos... Eu acho que é a página virada? Página virada. Não há nenhuma desestabilização por conta dessa saída do senador Ângelo Coronel, que tem o direito de fazer a sua opção política como efetivamente fez. Então, teremos, sim, a unidade partidária mantida, teremos uma chapa muito forte, teremos propostas concretas para o próximo período com o governador Jerônimo, teremos aqui uma campanha de Lula muito intensa, temos muitas entregas, muitas realizações, não tenho dúvidas que o nosso projeto ele já parte forte nesse princípio e tende a sair vitorioso no processo eleitoral deste ano, a partir, é claro, de todo o debate que ocorrerá durante o processo eleitoral. Deputada, é inegável que o presidente Lula tem uma força absurda dentro do estado da Bahia, obteve quase, acho que 72% dos votos no estado e também na capital baiana. E ele só esse mês, ele já fez, acho que a quarta vez aqui no estado. Fala pra gente, o senhor acha que essa expectativa, essa briga interna de um partido com outro, acho que causou um pouco preocupação do presidente Lula e está mais presente no quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia? Fernando, eu acredito que essas visitas que de fato ocorreram agora no início do ano do nosso presidente Lula, inclusive com as comemorações dos 46 anos do partido sendo realizadas na Bahia, é fruto do prestígio do governador, do prestígio do senador Wagner e também do prestígio do ministro Rui Costa. Né? O ministro ocupa uma posição importante no governo federal. O ex-governador Wagner é líder do governo no Senado e seguramente o governador Jerônimo vem fazendo um trabalho de destaque governando o nosso estado, reconhecido inclusive nacionalmente. Além disso, o presidente Lula vem fazendo entregas no nosso estado importantes, obras, realizações, investimentos, atendendo inclusive toda essa expectativa do eleitorado baiano e, ao mesmo tempo, retornando esse apreço que você coloca, que o presidente Lula tem no estado, com realizações. Então, é muito bom ver o presidente aqui nessa quantidade de vezes, com frequência, isso também anima a militância e penso que a vinda do presidente à Bahia é também um recado para o Nordeste. A Bahia é a porta de entrada do Nordeste, é o estado mais populoso do Nordeste. Então, quando o Lula faz esse gesto com a Bahia, ele acena para o conjunto do Nordeste brasileiro da importância política que a nossa região terá nesse processo político desse ano. Deputada, eu tenho conversado muito com todos os legisladores, principalmente nos bastidores aqui diante das câmeras, mas também nos bastidores que se revela ainda muito mais. Alguns legisladores da oposição, na realidade, todos os legisladores da oposição, têm uma expectativa muito grande de virada de jogo e de tomar o poder mesmo, de voltar ali para a direita. Por quê? Eles alegam que o PT já vai completar 20 anos de governo aqui no estado e que há um desgaste político, desgaste do tempo mesmo, né? 2 décadas. Qual a opinião do senhor a respeito disso? O senhor, que é um legislador do partido, que sempre esteve no PT, que é um defensor do legado petista. Fernando, as pessoas falam desse cansaço de governo, desse cansaço do PT. Agora, acho que preciso avisar isso a Jerônimo, viu? Porque Jerônimo não está nem um pouco cansado. Ele vai fazer algo, inclusive, que será talvez inédito na Bahia. O governador irá visitar, no seu primeiro mandato, nos seus 4 anos,
todos os 417 municípios. Nem Rui, nem Wagner e nem nenhum outro governador anterior fez isso em 4 anos. Isso é muito relevante. E não é apenas visita qualquer, aquela visita política, de aparecer para bater uma foto, não. É uma visita de entrega, é visita de apresentar ações concretas do Estado, é visita de inaugurar ações do Estado e é visita também de conversar com a população. Quem já foi em uma das visitas que o governador Jerônimo faz em qualquer cidade pequena, uma cidade como Itapicuru, que eu estive lá, um dos menores municípios da Bahia, Cardeal da Silva, ou uma ação aqui em Salvador, percebe como é que o governador trata as suas visitas, com importância, com dedicação, com seriedade, com atenção às pessoas, né? A gente já sabe, vai participar de agenda com Jerônimo, no mínimo 4, 5 horas do dia serão reservadas para isso. Isso é uma demonstração muito de apreço do governador com aquilo que ele faz. Então, eu não acredito nessa história de cansaço de governo. É um governo que mudou e mudará ainda mais a realidade baiana com ações concretas, seja na infraestrutura, na economia, na educação, na saúde, na segurança pública e nos outros segmentos que interessam à sociedade baiana. E tenho certeza que para os próximos 4 anos, aquilo que será apresentado como projeto de governo será algo intenso e buscando preencher lacunas que ainda continuam em aberto no nosso estado. Deputado, a gente sabe que a diferença não foi tão grande entre o governador Jerônimo e o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, nas eleições. E os oposicionistas criaram essa expectativa e também defendem que agora o ex-ministro João Roma não será candidato e estará ao lado de Assemineto. Que esses votos que foram para João Roma e, segundo eles, atrapalharam Assemineto, estarão agora do lado de Neto. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Porque o senador Jacques Wagner declarou, porque a gente vê que Assemineto está na frente das pesquisas, ele é muito bom de largada, mas ruim de chegada, né? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Pois é o velho cavalo paraguaio, né? Como se fala, que o cavalo parte bem, depois no meio da corrida cansa e não chega no final. Eu acredito em pesquisa, pesquisa é um instrumento científico, tá? Não dá para você acreditar em pesquisa somente quando ela é favorável a você, mas a pesquisa também é uma nuvem. Ela retrata um momento, uma realidade. Nós estamos há 8 meses do processo eleitoral e claro que a campanha você tem debate político, o governador está preparado para qualquer debate e tenho certeza, pelo que eu conheço Jerônimo está ansioso para debater com a oposição os rumos da Bahia e os rumos do Brasil, as realizações feitas e as realizações que precisam ser feitas e comparar isso com o passado. Eu não tenho dúvida que o governador mostrará para a população baiana qual o melhor projeto de gestão. E isso, naturalmente, irá mudar as pesquisas. Como aconteceu, o Jerônimo começou com 3%. Ninguém acreditava em Jerônimo. Quem acreditava que o Rui Costa seria governador? Ninguém. 3%. Todos achavam uma loucura. Uma pessoa que só tinha sido candidato a deputado federal e não era conhecida em toda a Bahia ser candidato a governador. Então o PT tem essa capacidade de crescer durante a campanha. Isso é histórico, Fernando, no PT. O PT nunca foi bom de largada, o PT é bom de chegada. Olha o que eu te disse aqui para você, ó. De 89 para cá, ou a gente foi primeiro ou segundo, em todas as eleições nacionais. E tenho certeza que aqui na Bahia, o Partido dos Trabalhadores, com a aliança montada dos outros partidos, vai continuar governando por mais 4 anos. Deputado, o senhor falou algo super interessante, porque na época o senhor citou aí Rui Costa, que ninguém imaginava que Rui Costa seria governador do estado da Bahia. Na época que Jacques Wagner foi candidato ao governo da Bahia, eu fazia pós-graduação em marketing político e pesquisa eleitoral, me especializei nisso. E a gente fez uma pesquisa espontânea. É um vidro, é uma sala toda de vidro. Você vai dando salgadinho, vai conversando com as pessoas e elas não sabem, a gente só revela depois que era uma conversa política. E na época, Jacques Wagner era ministro, mas ninguém sabia quem era Jacques Wagner. Era algo assim totalmente desacreditado, ninguém imaginava. A gente perguntava, o senhor, quem é o candidato? Aí todo mundo fala,
eu lembro que só teve uma senhora que respondeu assim pra gente, é um com barba branca, assim, meio de Papai Noel, ainda me falou. A única resposta que a gente teve próxima foi essa, e ele ganhou a eleição. Mas, obviamente, que política não é matemática, eu sempre digo isso, política não é matemática, não é dois, não vai ser sempre que 2 mais 2 dará 4 na política, é algo totalmente diferente. Então, o senhor está com essa expectativa, eu estou vendo que o senhor está muito otimista em relação, o senhor deve estar andando muito aí, bastante. Eu gostaria de saber como é a sua expectativa também da sua reeleição, deputado, da sua candidatura à reeleição. Bem, Fernanda, eu diria que o fato de passar na Alba, isso ajuda muito, sabe? Abre-se portas, a gente abre-se caminhos e a gente tem caminhado muito. E eu, pessoalmente, gosto muito de caminhar, tenho conversado muito com as pessoas, circulado em vários municípios, várias lideranças, e acredito que a gente terá uma boa caminhada nesse processo político. Estou muito estimulado a fazer esse debate político, a caminhar para debater com as pessoas que projeto de Estado a gente quer e também qual é o perfil do parlamentar que a gente quer na Alba. Eu acho que isso é importante. É mostrar, inclusive, para as pessoas o que é essa Alba, o que é que ela significa e qual a importância de sentar em uma dessas 63 cadeiras. Eu pretendo discutir isso em mais de 120 municípios. Você não tem condição de caminhar no estado todo como o governador caminha, mas você regionaliza um pouco a sua atuação parlamentar e busca naturalmente, a partir dessa atuação, buscar a votação que você precisa para ser vencedor. Ninguém ganha de véspera, a gente vai trabalhar até o último dia, 3 de outubro, esperar que no dia 4 a população possa referendar o projeto que você apresentou para a sociedade baiana. Deputado, eu vou fazer um ping-pong aqui político, já que eu estou vendo o senhor muito entusiasmado. Eu vou falar uma palavra em relação à política e o senhor fala o que representa para o senhor. Okay. Ou em uma palavra ou em uma frase, algo bem dinâmico, tá? As eleições de 2026. Esperança. O presidente Lula. Único no mundo. O ex-presidente Bolsonaro. Está preso. O deputado estadual Radiovaldo. Uma pessoa que acredita numa sociedade justa, igualitária e melhor para todos. A chapa puro sangue do PT desse ano aqui na Bahia. Muito forte, muito significativo para o povo baiano. A base aliada do governo. Imprescindível para a construção desse projeto. A Assembleia Legislativa da Bahia. A Casa do Povo. Deputado, o sindicalismo. É algo que promove a justiça e protege os direitos da classe trabalhadora. O projeto de lei em combate ao assédio moral no serviço público. Necessário. Obrigada, deputado. Eu quero muito agradecer aqui ao senhor, parabenizá-lo pelo seu mandato, o senhor que é um legislador muito atuante aqui no parlamento e que já apresentou um projeto de lei de tamanha importância. Eu quero muito torcer que esse projeto de lei seja aprovado e vejo o projeto de lei estar em prática ali, defendendo todos os servidores, todos aqueles que já sofreram ou sofrem assédio moral de forma silenciosa. Então, espero que o senhor venha mais vezes aqui debater com a gente. Boa sorte na sua candidatura à reeleição aqui no Parlamento Baiano. Eu que agradeço, obrigado, Fernanda, e até a próxima. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.